Errar é diferente de dar errado. Há mais ou menos um ano e meio atrás, Deus me ensinou essa frase que fez muita diferença na minha vida e tem me ajudado muito a avançar e perder esse medo de errar. A gente tem a mania de achar que porque a gente errou, significa que tudo, a gente errou numa coisa, falhou numa coisa, significa que está tudo perdido, né? Significa que é nós que somos o erro, né? Nós que somos os errados da história, né? Como se um pequeno erro que a gente comete fosse o fim, né? Fosse, significasse que nós é que não prestamos, nós que somos errados. Mas não, gente. Errar não é a mesma coisa de dar errado. Você pode até errar uma coisa ou outra, falhar, não significa que você, no caso, é o errado da história, é aquele que precisa ser consertado, né? Às vezes você só precisa ajustar a rota, né? Restaurar fazer um pequeno reparo em algo que você cometeu erro, em algo que você errou. Então, fiquem tranquilos a respeito disso quando vocês errarem, não fiquem com essa mentalidade de nossa, eu errei e agora já era, nossa, eu não presto, nossa, eu não vale nada. Isso aí é tudo coisa de Satanás para você acreditar que você não vale nada, que você não presta, que você é errado, que ser você é ser errado, né? Como a gente muito julgado, né, ao passar dos anos, justamente com isso, que você, eu, né, somos os errados, somos o nosso jeito de ser o errado, é o jeito errado de ser. Não, às vezes só porque você cometeu um erro não significa que você é o errado da história, não significa que está tudo perdido. Às vezes é só uma coisa que você precisa reparar. Outra coisa que Deus me ensinou foi que nem todo pecado, perdão, todo pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. Eu tinha uma mania, gente, de qualquer coisinha que eu errasse, eu estava pedindo perdão a Deus. Para vocês terem uma ideia, assim, eu ficava naquela, não com medo de Deus nem nada, mas eu queria tanto agradar a Deus que qualquer coisinha que eu cometesse de erro, eu já ficava, perdão, Senhor, por ter feito isso, perdão. Vou dar um exemplo aqui para vocês que parece ser bem simples, mas é basicamente isso. Por exemplo, se eu dormisse tarde, né, perdesse a hora de dormir, e isso eu sei que prejudica um pouco a saúde, mas não é uma coisa de um pecado. Nossa, eu cometi um pecado contra Deus. Não, gente, foi um erro. Então, nem tudo que você comete de erro significa que você pecou. Todo pecado é sim um erro, mas nem todo erro é um pecado. Quando você entende isso, você passa a levar uma vida mais leve. Poxa, ok, eu errei aqui, mas vamos recomeçar e da onde a gente parou, não do começo da história, não, de onde eu parei, eu errei aqui, eu vou reajustar a rota e vou seguir em frente. Então lembre-se disso, todo pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. Outra coisa que é uma palavra, uma passagem da Bíblia que Deus usa há muitos anos ele fala isso comigo, e eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo também já ouviram Deus falar isso, repetir várias e várias vezes. Confie no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor. Eu vou repetir. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, em todas as coisas, e Ele endireitará as tuas veredas. O que essa palavra está dizendo? A gente tem uma mania de achar que tudo que acontece na nossa vida, até as coisas ruins ou os erros que a gente comete, que é tudo coisa ou da gente, que a gente é o errado, como eu falei no começo, né, que tá fazendo as coisas errado, ou que é Satanás, né, que tá guiando a nossa vida, né? A gente esquece que quem manda na nossa vida é Deus. Então, se tá dando alguma coisa de errado, muitas vezes é Deus que está permitindo para que a gente chegue ao lugar que Ele quer que a gente chegue. Então, uma forma de você perder o medo de errar é justamente você entendendo que Deus é o Senhor da tua vida, né? Jesus é o Senhor da tua vida. Ele que está guiando, que está comandando, está te guiando, te coordenando, te impulsionando para o lugar que Ele quer que você vá. Então, uma vez que você confia em Deus, você entende, poxa, eu vou fazer isso aqui. Se eu errar, Deus vai endireitar minhas veredas. Eu lembro de, uns meses atrás, orar assim para Deus. Eu falei, Senhor,
Era uma coisa que ele tinha me contado, algo muito importante sobre a minha vida, e eu não sabia assim se o que eu estava fazendo, se eu estava no caminho certo. Eu falei: Senhor, eu não precisa me dar sinais de nada, eu só quero te obedecer. Então eu vou confiar no Senhor, eu vou fazer o que precisa ser feito, o que o Senhor está me impulsionando a fazer, e se eu tiver errado, eu vou confiar que o Senhor vai endireitar as minhas veredas. Então a gente precisa entender isso, que Deus, ele vai endireitar nossas veredas, ele não vai deixar você cometer um erro ao ponto de te levar para a morte. Ele te ama. Uma vez que você confia no amor dele, você confia que ele que está te guiando, que ele que está te conduzindo, você perde esse medo de errar, porque você sabe, se eu falhar, é porque Deus permitiu. Ele permitiu porque tem um propósito aí através desse erro. E é outra coisa que ele me ensinou, né? Que os nossos erros estão dentro do plano dele. Nada fugiu da vontade dele, dos planos dele, da mão dele. Ele está no controle de todas as coisas. Então, até os erros que nós cometemos, lembra que eu te falei, né? Pecado é erro, mas nem todo erro é um pecado. Então, até os erros que nós cometemos está dentro dos planos de Deus. Ele permite que você erre, que eu erre, justamente para que a gente siga na rota que ele quer que nós sigamos. Tem muitas coisas que a gente só vai aprender errando. Se a gente não errar, a gente não consegue aprender. Então ele permite muitas vezes a gente errar. E eu aqui vou ser até ousada em dizer que às vezes ele permite até a gente de pecar, justamente para através daquele pecado ele fazer alguma coisa na nossa vida, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que Deus tira de um mal presente um bem permanente, né? Até nos nossos erros ele consegue transformar para o nosso bem, né? Como a palavra diz, né? Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo seus desígnios. Então, quando a gente entende isso, que está tudo no controle de Deus, a gente começa a descansar mais no Senhor, a confiar nele e saber que mesmo que se a gente errar, tá tudo bem, ele vai dar um jeito de nos segurar. Não é que a gente vai ser imprudente, tá, gente? Eu não tô falando aqui de você cometer um erro deliberado, que você sabe que você tá fazendo algo de errado, que você sabe que você vai desagradar a Deus. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de erros que a gente não sabe se a gente vai cometer ou não. É aquelas decisões que a gente fica assim, poxa, tô na dúvida, será que eu vou ou não vou por esse caminho? Será que vai dar certo ou não? A gente tem que fazer igual Pedro. Uma frase que Jesus também me ensinou, que eu gosto de falar muito, eu sempre faço essa oração a respeito de Pedro, né? Quando ele andou sobre as águas, muita gente pensa que Pedro estava desafiando Jesus, mas não, ele estava desafiando aquele ser que ele não sabia quem era. Ele não sabia que aquele ser era Jesus, então ele falou: olha, se você for mesmo o Senhor, o meu Senhor, me ordene a andar sobre as águas. Me manda sair do barco e andar sobre as águas e ir até você. Porque ele sabia que se fosse Jesus que realmente estivesse ali naquela situação, Jesus iria dar uma ordem e todo o ser dele iria obedecer. Tá? Então eu faço essa oração muito para Jesus quando eu tô na dúvida, né, se é ele ou não que tá me chamando do outro lado ali da situação. Eu falo: Senhor, se é o Senhor, me mande andar sobre as águas. Porque eu sei que se ele der uma ordem, todo o meu ser vai obedecer, mesmo que eu esteja com medo, mesmo que eu não queira, mesmo que não faça sentido, eu vou obedecer. Gente, isso olha, peguem isso para a vida de vocês, que vai ser só sucesso na vida de vocês. Todas as vezes que você ficar com medo, você não sabe se é Deus que está te impulsionando para uma direção, faça essa oração: Senhor, é o Senhor que está me chamando para fazer isso? Se for, me mande andar sobre as águas, me mande ir até o final, porque se for o Senhor, eu vou conseguir ir. Porque eu, por mim mesmo, eu não vou conseguir sozinha. Quando a gente fala isso para Deus, a gente está se humilhando mesmo diante dele, a gente está mostrando: olha, é o Senhor que tem o poder e o controle de todas as coisas. O Senhor mandou, mesmo que eu não queira, eu vou te obedecer. Mesmo que eu esteja com medo, eu vou te obedecer. E esse não queira no sentido assim da mente, né? Que a mente fica cheia de medo, cheia de dúvidas. Mesmo em meio aos medos, às dúvidas, a gente vai obedecer. Então, quando você estiver com medo, sem saber se aquela decisão é certa ou não, você está com medo de errar, faça essa oração. Peça a Deus para mandar você andar sobre as águas. Porque Pedro fez isso porque ele sabia que por ele mesmo, quem são consciência, a gente iria sair de dentro do barco no meio da tempestade. Nem do barco a gente sairia se estivesse num tempo normal, quiçá no meio de uma tempestade. Então Pedro fez esse pedido, né, essa oração, por assim dizer,
justamente porque ele sabia que se fosse de fato Jesus que estivesse ali vindo na direção deles e Jesus ordenasse, todo o ser dele iria obedecer com medo, sem medo, ele iria andar até Jesus. E muita gente fala, né, mas eu também já fui essa pessoa de falar, mas Pedro vacilou, olhou para as tempestades, caiu. Gente, não importa, ele andou sobre as águas, é a única pessoa além de Jesus que andou sobre as águas. Vocês têm ideia disso? Porque ele foi ousado, ele ousou, sabe, pedir a Deus, mesmo que você não saiba se você vai chegar até o final, né, até o outro lado, faça essa oração, peça, porque Jesus vai estar ali perto de você, ele vai te segurar. Eu lembro que há uns meses atrás o Senhor me falou isso, né, que ele tinha me ensinado tudo que eu precisava aprender e era para eu bater as asas e voar. Aí eu até falei, mas eu falei de um jeito até engraçado, assim, igual a criança. Eu falei, mas Senhor, eu nunca fiz isso, eu nunca bati as asas antes, eu nunca fiz o que o Senhor está pedindo para eu fazer. E aí o pai virou e falou para mim, filha, eu sou igual um pai águia. Ele tinha me dado um vídeo uns tempos antes, né, umas semanas antes, já para preparar meu coração para esse momento, né? Que no vídeo a águia, né, macho, o pai, né, ela fica olhando atentamente para os filhotes na hora que chega o momento dos filhotes voar do ninho, né? Tá na hora de bater as asas e começar a aprender a voar. O pai fica com o olhar atento aos filhotes. E quando o filhote bate as asas para voar, é óbvio, gente, ninguém consegue alcançar voo de primeira. Ninguém acerta o voo na primeira vez que tenta voar. Então, toda vez que o filhote de águia batia as asas e tentava voar e caía, o pai ficava com os olhos atentos. Na hora que ele caía, ele já ia direto nele, pegava delicadamente ele, colocava de volta no ninho, para ele fazendo isso até ele conseguir aprender a voar. Então, nesse dia, quando eu falei, né, eu não sei, mas eu não sei voar, eu nunca fiz isso. E aí o pai virou e falou isso pra mim, filha, bate as asas que papai te segura. Eu tô aqui, eu vou te segurar, como aquele pai águia, eu estou com os olhos atentos em você, eu vou te segurar. Então, isso aqui não é só pra mim, isso aqui é pra você que tá me ouvindo também. Bate as asas, Deus vai te segurar. Se uma águia, gente, se um animal protege os filhotes, não só a águia, também os pássaros, né? Qualquer tipo de pássaro protege os filhotes quando vai aprender a voar, mais ainda é o teu pai que está no céu, nosso pai que está no céu, ele vai segurar a gente. Então não fiquem com medo de errar, não fiquem com medo de falhar, não fiquem com medo de cair, porque Deus vai segurar vocês. Se vocês estão fazendo uma coisa que vocês acreditam de verdade que foi Deus que mandou você fazer, faça. Não fica com medo de dar errado no meio do caminho, igual Pedro que afundou, não tem problema, Jesus vai estar lá e vai segurar você. Vai, só vai, bate as asas e vai, que ele estará com você. Outra coisa que ele tem falado muito, para encerrar aqui, finalizar o vídeo, a respeito de, uma frase também, um versículo bíblico que se diz, não recalcitre, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. O que isso significa? Paulo estava indo perseguir os cristãos, certo? E no meio do caminho ele cai do cavalo. Eu amo essa expressão, né? Caiu do cavalo. Porque ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava fazendo uma coisa que era contra a vontade de Deus. E aí Jesus, quando aparece para ele e fala que ele está perseguindo ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus depois fala para ele, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. O que essa frase significa? Deus tem batido muito nessa tecla comigo. Recalcitrar é dar coices. Aguilhão é um ferro onde o dono do boi, ele fica futucando o boi para o boi ir na direção que ele quer que o boi vá. Então, quando fala de recalcitrar contra o aguilhão, é dar coice contra esse aguilhão. É dar coice contra esse ferro que está te impulsionando, essa força que está te impulsionando para ir para uma direção. Então, quando Jesus falou isso para Paulo, é a mesma coisa que ele está falando para nós, que é duro, é pesado, é sofrimento para nós ficar resistindo à vontade dele para nossas vidas. Então, pare de achar que tudo que você está fazendo é porque você está cometendo um erro, ou é coisa da tua cabeça, ou é Satanás que está te conduzindo. Não, gente. A maioria das coisas é Deus que está conduzindo a gente. E a gente fica com isso na cabeça de que não, que é o inimigo que está nos impulsionando. É minha vontade. Não, gente. Muitas vezes
muitas vezes é Deus que está te tentando te conduzir para fazer o que Ele quer que você faça. E aí a gente fica resistindo à vontade de Deus e não faz o que precisa ser feito. Lembra do versículo de Provérbios? Não te apoie, confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração, não te apoie no teu próprio entendimento. A gente fica naquela de que, ai não, mas será que é isso aqui mesmo que Deus está mandando eu fazer? Será que não é? Respira e só vai. Deixa Ele te conduzir. Lembra, Jesus, a vida é como uma valsa. Jesus é o cavaleiro, a igreja é a dama. Ele está querendo nos conduzir nessa dança, nessa valsa chamada vida. A gente precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade espiritual para entender que é Deus que está nos conduzindo, que é Jesus que está nos conduzindo, que nós estamos sendo conduzidos através do Espírito Santo. E, gente, são coisas pequenininhas no dia a dia. Deus tem feito muito isso comigo, de eu faço um plano e aí eu quero fazer um plano infalível e não tem que ser desse jeito aqui, porque é isso aqui que Deus quer que eu faça. E, na verdade, não é o que Deus queria que eu fizesse. Então, aí às vezes de repente começa a vir uma vontade de fazer outra coisa, mas eu falo, mas isso não faz sentido eu fazer isso agora. Eu deveria estar fazendo tal outra coisa. E aí o Senhor começou a bater nessa tecla comigo. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Aí eu falava assim, mas o que eu estou fazendo de errado? O que eu estava fazendo de errado era justamente resistir à vontade de Deus, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Então, gente, sai dos teus planos, sai da tua mente, sai dos teus sonhos, começa a mergulhar nos sonhos de Deus, nos planos dele. Deixa ele te conduzir. Faz uma oração pela manhã e fala, olha, Senhor, eu vou deixar o Senhor me conduzir. Age na minha vontade. Quando eu sentir vontade de fazer uma coisa e eu sei que é uma coisa do bem, claro, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem que ter também um mínimo de discernimento, né? Pra saber que é Deus que tá mandando a gente fazer, porque é uma coisa do bem. Mas mesmo que não faça sentido você fazer naquele momento, faça a si mesmo. Depois você vai entender as coisas, tá? E às vezes nem vai ter tanta importância o que você tá fazendo naquele momento, mas é uma forma de Deus ensinar você ali, ó, a sensibilidade ao espírito dele, sabe? Sentir o espírito dele te impulsionando para fazer uma coisa que não faz o menor sentido agora, mas que lá na frente vai fazer. Então, deixa o Espírito Santo te guiar, deixa Deus te conduzir, deixa o Senhor Jesus te conduzir nessa valsa chamada vida. Não recalcitre contra o aguilhão. Para de ficar lutando contra a vontade de Deus para a tua vida. Para de querer fazer as coisas do teu jeito. Para de querer ter o controle de tudo. Com tanto medo de errar que a gente fica querendo assumir o controle de tudo. Não, porque se eu tiver o controle, vai dar tudo certo. Gente, que vai dar certo o quê? Quem somos nós para fazer as coisas darem certo? Quem faz dar certo é Deus. E Ele sabe exatamente o que a gente precisa fazer na hora que a gente precisa fazer. Então, aprenda a ter essa sensibilidade de deixar Deus te conduzir, de confiar nele, que aí sim, gente, vai dar certo, vai dar tempo. No final, a conta vai fechar, tá bom? Então, parem de sentir medo de errar, batam as asas, voem, deixa que o Senhor vai segurar vocês, Ele não vai abandonar ninguém, Ele não vai deixar você se espatifar no chão. Desde que você tenha a prudência, pelo menos o discernimento de ver, poxa, isso aqui não é uma coisa maligna, isso aqui não é um pecado que eu estou querendo cometer. É algo que eu acredito que é o certo, então eu vou fazer. E deixa Deus te conduzir. Se chegar no meio do caminho, você criou um plano ali para o dia, para sua vida, e chegou no meio do plano, as coisas começaram a mudar, calma. Não ache que as circunstâncias que estão mudando estão contra você. Para de achar que está tudo contra você. Para de achar que é tudo coisa do diabo. Gente, Satanás não tem poder nenhum na nossa vida. Põe isso na cabeça de vocês em nome de Jesus. Quem manda em nós é o Senhor. Quem é o Senhor de toda a terra é Jesus, não é Satanás. Já falei isso num outro vídeo aqui. Eu acho que foi Forjados no Secreto, que eu falo sobre isso. Quem manda na terra é Deus, gente. E Ele deu o domínio para nós. Nós que temos poder e autoridade sobre a nossa vida, sobre a terra, poder e autoridade sobre o poder de todo o mal, do maligno, de Satanás. Então, parem de ficar achando que tudo é coisa do diabo e que ele tem mais poder do que Deus ou que você não tem. E o que nós fazemos com todo o poder e autoridade que Deus nos dá sobre a nossa vida? A gente entrega na mão de Jesus. Quando a gente chama Ele de meu Senhor e meu Deus, a gente está dizendo o quê? Que quem é o Senhor e quem é o Deus das nossas vidas?
Não é eu, não é você e não é muito menos o inimigo. Então, se Jesus é o Senhor das nossas vidas, se o Pai é o nosso Deus, gente, quem manda nas nossas vidas é Ele. Então, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, a gente pode descansar e confiar nele. Então, descansa, descansa, confia no Senhor e faça o bem. Ponto. Eu amo o Salmo 37, gente. Confia no Senhor e faça o bem. Que Ele vai abençoar a gente, Ele vai endireitar nossas veredas, ok? Então, vou ficar por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Beijão, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.